fazer um ASMR. Foi? Fale, cara. 3, 2, 1. Muito obrigado. Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui com o Projeto Sola, o Guilherme. E a gente vai fazer umas perguntas para eles, porque eles cantaram com a gente hoje, foi maravilhoso. E a primeira pergunta, né? De onde e por que surgiu essa ideia de juntar os dois Guilhermes e formar o Projeto Sola? Bom, a gente se conheceu, 2013, por aí, e ambos trabalhávamos com música na igreja, em igrejas diferentes, não na mesma igreja, e a gente tinha talvez sensações parecidas, né, de tentar produzir músicas para a igreja local, que a igreja local cantasse. A gente compartilhava de algumas coisas muito similares em relação a uma dificuldade que a gente tinha de encontrar músicas contemporâneas que tivessem uma profundidade bíblica, que tivessem uma profundidade de doutrina e uma porção de outras coisas que entregassem essa música como ensino, né? E aí o Andrade tinha algumas canções, eu tinha outras canções, nós ambos tínhamos outras bandas. Caramba! Que não eram essa intenção, não tinha como intenção música para a igreja, música cristã, mas para fora da igreja, que essas músicas que a gente gerava na época não cabiam nas nossas bandas separadas. Então a gente resolveu se juntar para fazer, gravar essas músicas, né? Não era nem assim, vamos formar uma banda, vamos fazer viagem, vamos tocar. Não, a gente queria gravar 5 canções que viraram o volume 1 e entregar para os nossos amigos para cantar nas igrejas locais que a gente fazia parte. E aí foi assim que surgiu a ideia de ir lá e gravar. Que legal. Que bom que surgiu essa ideia, né? Graças a Deus. Bom, a segunda pergunta. Quando e como surgiu essa percepção de que as músicas do Projeto Sola estavam indo além da igreja local e alcançando e impactando vidas no Brasil inteiro? Nem sabia que estava impactando no Brasil inteiro. Obrigado por me informar. Bom, estão avisados. Agora. Então agora que eu fiquei sabendo. E como é Tô ter brincando. esse privilégio? A gente fica lisonjeado, né? Porque o Sola é uma iniciativa divina. A gente sempre brinca que foi uma conspiração divina e que a gente tentou sabotar várias vezes, inclusive. A gente era muito resistente no começo, essa vida de ficar viajando e tocando, enfim. Mas Deus foi movendo as coisas para que isso acontecesse. Então a gente tem um profundo sentimento de gratidão em perceber que a gente foi escolhido para essa obra. Mas não menor do que a gratidão é a responsabilidade. E isso gera um temor muito grande. Sim. Então é um misto de sentimentos. Que legal. A terceira pergunta é como foi a experiência, né, de criar o álbum Homem Litúrgico? Que vocês disseram que foi mês a mês lançando músicas e acompanhando, né, o calendário litúrgico. Cara, foi cansativo. Foi isso. Foi uma experiência mista, né? A gente estava, na época, entendendo que uma carência que a igreja tem, e sempre quando a gente compõe as músicas para o Sola, a gente pensa nisso, né? Eu vou compor uma música porque encontramos um motivo dessa necessidade de cantar esse tema ou aquele tema ou outro. E no Homem Litúrgico a gente estava percebendo que o tempo é um grande problema pra gente. Nós não sabemos lidar com o tempo. Muitas vezes a gente, na igreja, estamos mais rendidos a uma liturgia secular, um modo de contar o tempo do mundo, digamos assim, das agendas de data comemorativa e tal, segundo outras coisas que não o calendário cristão. Exatamente. Que conta a história de Cristo, que conta a narrativa bíblica como um todo o drama bíblico é contemplado ali no calendário cristão, que já é ratificado pela história da igreja, né? E a gente percebeu que essa era uma necessidade muito grande. E o Homem Litúrgico vem como justamente a nossa proposta nisso. De mês a mês, começando em abril, ou março? Abril. Que a gente lançou Êxodo e a gente foi caminhando dentro do calendário litúrgico para fazer isso. Era o desafio duplo, né? Compor a música, vivenciar o tema da música e produzir a música. Legal. Muito legal. E a nossa última pergunta é: dentre todos os conselhos que vocês poderiam dar, queria que vocês escolhessem um conselho para dar às famílias da nossa igreja, para que elas sejam famílias que influenciam a sociedade. Ok. Eu diria que a melhor forma de você ser relevante e, na verdade,
só estão preparados para serem relevantes aquelas pessoas que não desejam ser relevantes. Se você tem um projeto pessoal de influência e de galgar um local de relevância na sociedade, isso é um indício claro de que você não deveria estar nesse lugar, porque no reino de Deus a ótica é invertida. Para você ser grande, você tem que ser pequeno. Para você ser o maior, você tem que ser o menor servo. Então o Chesterton, que dentre muitas atribuições foi um grande escritor também, ele tem uma frase que eu acho que sintetiza muito bem o que eu penso e o que eu levo para mim como família, assim, como conceito de família. Ele diz que não há nada mais extraordinário do que um pai comum, casado com uma mãe comum, criando seus filhos comuns. Então, a forma de resistência a esse mundo cruel, Paulo chama essa geração perversa, no grego é escoliose, né? No sentido de ser torta, né? A melhor forma de você resistir a essa geração perversa é você viver uma vida comum, uma vida normal, uma vida que mostre quem Cristo é. Você não precisa de grandes projetos, você não precisa de grandes elucubrações, você só precisa ser o pastor da tua casa, a sua mulher precisa ser uma boa mãe de filhos, e os seus filhos precisam ir à igreja, eles precisam ser instruídos na sã doutrina. Se a gente for comum como deve ser, então aí sim nós seremos extraordinários. Amém. Se eu puder adicionar mais do que o Andrade falou, e ele falou muito bem, que é isso mesmo, o apóstolo Paulo em Efésios, antes dele falar sobre os papéis de mulher e homem e tudo mais, ele fala: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Às vezes a gente entende o temor a Cristo, a gente já quer sair pregando, a gente já quer sair fazendo missão, a gente já quer sair galgando ministérios e galgando posições, que é aquilo que o Gui estava falando, né? Querer ser relevante, antes de copiar a Cristo na sujeição. A lógica de Jesus Cristo, o esvaziamento dele em relação à divindade que ele poderia clamar para si mesmo, como o apóstolo Paulo em Filipenses 2 vai trazer, justamente mostra para a gente um caminho. Então copiem a Cristo. Façam o que ele fez. Ele abriu mão de si mesmo e tornou-se um ser parecido conosco, como nós, semelhante a nós, e viveu com a gente. A sujeição ali uns aos outros, por temor a Cristo, também tenta colocar as nossas relações humanas de uma maneira que a gente se respeite mais, que a gente se ame mais e que a gente encontre em Cristo um modelo para você servir uns aos outros. Enquanto a gente quiser ficar se comendo um ao outro, ficar se deteriorando um ao outro, ficar falando palavras torpes um para o outro, ficar querendo um ganhar a posição do outro, isso não é uma lógica que está no Evangelho. Sim. Então, a sujeição um ao outro é uma coisa que acontece por temor a Cristo. Né? Aí você vai conseguir ser comum. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo e quero agradecer aos dois, foi excelente. Muito obrigado tanto pelo louvor, que foi muito bom louvar com vocês, muito bom também ter esse momento. É isso, pessoal.